Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje vamos desvendar os mistérios da carta de Paulo aos Gálatas. Preparem-se para uma reviravolta, porque a leitura que faremos hoje vai desafiar algumas das nossas ideias sobre essa carta tão importante. E para nos guiar nessa jornada, temos a obra The Irony of Galatians, de Mark T. Nennos. Excelente obra. Ele nos leva a questionar quem eram de fato os famosos judaizantes, que tanto pressionavam os Gálatas. Mas antes de começarmos, um recadinho rápido. Claro. Curta um vídeo, siga um canal, ative as notificações e compartilhe esse episódio com seus amigos. Isso. Deixe também sugestões de livros nos comentários. Boa. Sua participação nos ajuda a crescer e a trazer conteúdos cada vez mais aprofundados. Sem dúvida. A carta aos Gálatas é realmente fascinante. Às vezes pensamos que já a compreendemos totalmente, mas sempre surgem novas interpretações, Sim, que nos desafiam e nos levam a aprofundar nossa leitura. verdade. E a interpretação de Nennos faz exatamente isso. Afinal, quem nunca se perguntou? Quem eram esses judaizantes que tanto incomodavam Paulo? Pois é. A visão tradicional os coloca como judeus convertidos ao cristianismo, Certo. que tentavam impor a lei mosaica aos gentios. Hum. Mas será que essa é a única maneira de ler a carta? É aí que Nennos nos convida a repensar a questão. Ele argumenta que os influenciadores que pressionavam os Gálatas à circuncisão podem não ter sido cristãos. Isso mesmo. Eles poderiam ser líderes de comunidades judaicas preocupados com as implicações sociais da conversão dos gentios. Uau! Essa perspectiva muda completamente o cenário, não é? Sim. Em vez de um conflito interno entre cristãos, teríamos um embate entre o cristianismo primitivo e o judaísmo da época. Mas como Nano chegou a essa conclusão? O que o texto nos diz? Ele se baseia numa leitura minuciosa da linguagem de Paulo, Ah, especialmente em seu uso da ironia. Por exemplo, Paulo se mostra surpreso. E até mesmo indignado com a atitude dos Gálatas. É como se dissesse: vocês já receberam o Espírito, experimentaram a graça de Deus e agora querem voltar para as práticas da lei. entendi. É. Essa ironia sugere que os gálatas deveriam ter conhecimento suficiente para não caírem nessa armadilha. Seria como se Paulo estivesse questionando a capacidade de discernimento dele. Exatamente. E tem mais. Paulo usa pronomes indefinidos como alguém e qualquer um para se referir aos influenciadores. Isso pode indicar que ele não os conhecia pessoalmente, ao contrário dos apóstolos de Jerusalém. Interessante. Ele não os identifica, o que abre espaço para pensar nos que não eram cristãos convertidos, mas sim pessoas de fora da comunidade cristã. Mas por que a circuncisão era tão importante para esses influenciadores, a ponto de pressionarem os gálatas? A circuncisão era muito mais do que um ritual religioso para os judeus. Era um sinal da aliança com Deus. Certo. Um marco de identidade e pertencimento ao povo de Israel. Ou seja, para os influenciadores, a circuncisão era a porta de entrada para a comunidade judaica, uma forma de garantir a coesão social e a fidelidade à tradição. E para os gálatas, a pressão para se circuncidar representava um dilema, e tanto. Com certeza, imagine só. Eles acabaram de encontrar a liberdade em Cristo, a salvação pela graça. E de repente se veem pressionados a voltar para a lei, a adotar um ritual que já não era mais necessário para a salvação. Deve ter sido uma situação muito angustiante para eles. É como se tivessem que escolher entre a liberdade do evangelho e a aceitação social, entre a nova identidade em Cristo e a pressão para se conformarem com as normas da época. Mas quem seriam esses influenciadores? Nennos nos dá algumas pistas. Nennos levanta algumas possibilidades intrigantes. Eles poderiam ser líderes de comunidades judaicas locais, preocupados em manter as fronteiras e a ordem social em um mundo romano tão diversificado. Afinal, a conversão de gentios ao cristianismo sem a circuncisão poderia ser vista como uma ameaça à identidade judaica e gerar conflitos com as autoridades romanas. É como se dissessem: olha, para conviver em harmonia aqui, precisamos seguir certas regras. A circuncisão é uma delas. É assim que mantemos nossa identidade e evitamos problemas com o império. Faz sentido pensando no contexto da época, não é? Exatamente. Outra possibilidade é que esses influenciadores estivessem preocupados com as implicações políticas da conversão dos gentios. Naquele tempo, a religião e a política estavam intimamente ligadas. Os cidadãos romanos tinham deveres cívicos e religiosos, ligados aos deuses romanos. A conversão ao cristianismo poderia ser vista como uma rejeição a esses deveres, o que geraria tensões com as autoridades. Então a circuncisão serviria como uma espécie de seguro. Uma forma de mostrar que os gentios convertidos ainda respeitavam as tradições judaicas e, portanto, não representavam uma ameaça à ordem romana. É fascinante como Nennos nos leva a enxergar a complexidade da situação, não é? Sem dúvida. A carta aos Gálatas nos revela um momento crucial na história do cristianismo primitivo, um momento de transição, de redefinição de identidades e fronteiras. Mas voltando à carta, como Paulo reage a essa pressão toda? Ele tenta negociar, argumentar. Pelo contrário, Paulo se mantém firme em sua convicção de que a salvação vem pela graça,
pela fé em Jesus Cristo. E não pela observância da lei. Ele usa a ironia para desafiar os Gálatas a pensarem por si mesmos, a não se deixarem levar por falsas doutrinas. A ironia é uma arma poderosa nas mãos de Paulo. E, em vez de confrontar diretamente os influenciadores, ele apela para a experiência dos Gálatas, para a transformação que já experimentaram através do Espírito Santo. É como se dissesse: vocês já provaram do fruto do Espírito, já sentiram a liberdade que só Cristo pode dar, por que voltar para a escravidão da lei? Exatamente. Paulo os convida a lembrar da graça que já receberam, a não desperdiçarem a liberdade conquistada por Cristo. Ele usa a história de Abraão, o pai da fé, para mostrar que a justificação vem pela fé e não pelas obras da lei. Lembrando que Abraão foi considerado justo diante de Deus, antes mesmo de ser circuncidado. A circuncisão foi um sinal, uma confirmação da aliança já estabelecida, pela fé. Perfeito. E Paulo usa esse exemplo para mostrar aos Gálatas que a circuncisão não é essencial para a salvação. O que realmente importa é a fé em Jesus Cristo. Ele quer que eles entendam que a salvação é um presente gratuito de Deus e não algo que se conquista por méritos próprios. É uma mensagem libertadora, não é? Paulo nos liberta da obrigação de seguir regras e nos convida a acolher a graça de Deus, de braços abertos. Mas essa mensagem também é desafiadora, porque nos tira da zona de conforto e nos coloca em uma posição de dependência de Deus. Com certeza, a mensagem que Paulo costuma pensar nossas prioridades para questionar a circuncisão moderna, que nos aprisiona, nos impedem de experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. Conhecerão algumas dessas circuncisões modernas, o que nos escraviza hoje. Olha, eu acho que o primeiro passo é a conscientização, né? A gente precisa reconhecer quais são as pressões, as expectativas, os medos que nos impedem de viver plenamente a liberdade que Cristo nos conquistou, observar nossos comportamentos, nossos desejos e identificar o que nos move, o que buscamos, é um exercício de autoconhecimento que exige honestidade e coragem. Como se a gente fizesse uma faxina interna, identificando os ídolos modernos que ocupam o lugar de Deus em nossas vidas. Não é, esses ídolos podem ser a busca desenfreada pelo sucesso profissional, o corpo perfeito, a aprovação dos outros, o acúmulo de bens materiais, coisas que no fundo não nos satisfazem de verdade, mas nos escravizam. Perfeito. E depois dessa faxina, precisamos nos voltar para a palavra de Deus, para o Evangelho, para a mensagem libertadora de Paulo, lembrar que somos amados e aceitos por Deus incondicionalmente, sem precisarmos provar nada a ninguém. E essa aceitação incondicional de Deus nos liberta para sermos quem realmente somos, com as nossas imperfeições, os nossos limites, as nossas singularidades, sem máscaras, sem a necessidade de nos moldarmos às expectativas dos outros, que alívio não é. É a libertadora, a verdadeira liberdade está em viver de acordo com a nossa verdadeira identidade, aquela que encontramos em Cristo. E essa busca pela autenticidade, pela liberdade em Cristo é um processo contínuo, que exige vigilância e discernimento. Afinal, as circuncisões modernas estão sempre à espreita, prontas para nos seduzir com falsas promessas de felicidade. É como se a gente tivesse uma batalha constante contra as tentações do mundo, contra as vozes que nos dizem que precisamos ser mais magros, mais ricos, mais poderosos para sermos felizes. É preciso resistir a essas vozes e nos apegar à verdade do Evangelho. E como a gente faz isso na prática? Através da oração, da meditação na Palavra de Deus, da comunhão com outros cristãos, precisamos nos cercar de pessoas que nos inspirem, que nos ajudem a crescer na fé e a discernir os enganos do mundo e também buscar ajuda profissional quando necessário. A terapia, por exemplo, pode nos ajudar a lidar com as pressões, os medos, as inseguranças que nos levam a buscar falsas muletas, falsas circuncisões. É verdade, às vezes a gente precisa de ajuda para entender as raízes das nossas angústias, dos nossos comportamentos compulsivos. A terapia pode ser um caminho para nos libertarmos das amarras que nos impedem de viver a vida abundante que Cristo nos oferece. E essa vida abundante, como a gente já conversou, implica em romper com as estruturas que nos oprimem, em lutar por justiça, em amar ao próximo e sermos agentes de transformação no mundo. Exatamente, a liberdade que encontramos em Cristo não é uma liberdade egoísta, mas uma liberdade que nos impulsiona a servir, a amar, a construir um mundo mais justo e fraterno. É a liberdade que nos capacita a dizer não às injustiças, opressões, à exploração e a dizer sim ao amor, à compaixão, à solidariedade. Que mensagem poderosa! A carta aos Gálatas, escrita há tantos séculos, continua a nos desafiar e a nos inspirar a buscar a verdadeira liberdade em Cristo, a liberdade que nos liberta para amar e servir. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. Esperamos que essa jornada pela carta aos Gálatas, com a ajuda da obra de Mark Nanos, tenha sido enriquecedora e libertadora para você. Isso aí. E lembre-se, continuem explorando, questionando, aprofundando seus conhecimentos. A fé se alimenta da busca do diálogo, da troca de ideias. Deixem seus comentários, perguntas, sugestões de livros. Sua participação é muito importante para nós. E continuem acompanhando o canal Fé em Letras para mais análises profundas e reveladoras das Escrituras. Até a próxima.